Aqui na IPBI nós não combinamos nada. Eu nunca antecipo o tema do sermão, embora nós estamos seriando o livro aí de Romanos, mas toda e qualquer ênfase, eu entendo que é o Senhor que vai dar, e nunca combino nada com o ministério de louvor. Não, olha, toca aquela música. Raramente a gente faz isso aqui. Muitas vezes nós vamos a uma igreja ou assistimos a um culto porque faz parte da nossa rotina. Então eu vou porque é rotina. Todo domingo eu estou lá, fui criado assim, eu tenho que ir, então eu vou. E às vezes ficamos com aquele sentimento, o pastor pregou bem, o pastor não pregou tão bem, o louvor estava ruim, o louvor estava bom. O ar-condicionado estava muito gelado, estava quente, estava morno. Então nós ficamos pensando assim, muitas vezes, o que é congregar, o que é ser igreja. Talvez aqui seja o último lugar que você gostaria de estar agora. Se você pudesse pegar um balão, um foguete e sumir, pegar o foguete do Elon Musk e ir para outro planeta, talvez você iria. Ou talvez o seu coração esteja aberto e você talvez esteja pensando, o que ele vai falar? Eu não vou falar nada, eu quero que a palavra de Deus fale e ela seja suficiente para o seu coração essa noite. Eu sempre oro assim. Eu olho aqui para a maioria, olhando aqui para as pessoas, nós temos pessoas que estão aqui essa noite, que estão com problemas em casa, problemas na família, problemas de saúde, perdas recentes. Nós temos vários casos aqui, talvez perda de um trabalho, um momento de dificuldade, atravessando alguns vales difíceis. Então, eu fico pensando, como é que a gente equaliza tudo isso aí? Se não aos pés de Jesus e dizer, Senhor Jesus, fale essa noite como o Senhor quiser. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque talvez um versículo não fale com você, mas o outro vai falar. Então abra o seu coração e diga, essa oração assim, silenciosa, você e Deus, Jesus fala comigo. O que o Senhor quer que eu ouça? O que o Senhor quer que eu viva? Dependendo do momento do louvor, às vezes eu saio, vou ali atrás, oro. Porque essa é a minha oração essa noite, que Deus fale com você. Aquilo que Ele quer falar, eu não sei, mas Ele sabe. Na semana passada, então, nós vimos o final do capítulo 1 de Romanos e entramos no capítulo 3 todinho, porque precisávamos falar do que é pecado. Que o pecado atingiu a todos. O pecado atingiu a todos nós, toda a humanidade. A partir do capítulo 1, versículo 18, até o versículo 3, 23, o livro de Romanos fala que o pecado atingiu todo mundo, você e eu. Por que sofremos? Porque eu fiz um determinado pecado? Não, você sofre porque você é pecador, simplesmente assim. Nós somos pecadores. Toda vez que você tiver uma dor de dente, aquela insuportável, lembre-se, isso está acontecendo porque eu sou um pecador. Se você está com dor de cabeça, enxaqueca, é porque você é um pecador. Se você tiver com dor no dedão do pé, é porque você é um pecador. Se der calo no seu pé, é porque você é pecador. Se você ficou bravo, quer matar 2, 3, é porque você é pecador. Se você às vezes chora, está magoado, está triste, acha que o mundo está contra você, é porque você é pecador. Nós somos pecadores e sofremos como consequência do pecado. E ao longo dessa vida, são várias as lutas. Por que somos pecadores? Estamos aqui, nascemos nesse barco chamado pecado, todos nós. E nós vimos então na semana passada que o pecado atingiu a todos, atingiu os gentios, os das nações. Então as nações diante do Senhor são nações que pecam. Tempos atrás, quando falamos aqui sobre Apocalipse, nós dissemos que o Senhor tem o seu olhar a todas as nações, todas, e Ele entrará em juízo com todas elas, inclusive essa aqui. Então, as pessoas de todas as nações são pecadoras. Bom, e os judeus que receberam a lei de Moisés? Também são. E mediante a lei que eles receberam, eles serão julgados. Porque a lei simplesmente torna evidente o que é pecado.
Mas a própria lei diz, se você viver em conformidade com essa lei, você vai ser justificado, você será declarado então justo. E aí eu pergunto, mas quem consegue? Quem pode viver de acordo com a lei, com a integridade da lei? E a resposta é simples, ninguém. E no 3:23 nós lemos assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos estão condenados, todos estão debaixo do pecado, todos. E aí alguém se preocupa e vem me dizer assim, pastor, você viu o show da Madonna? Pastor, você viu a abertura da Olimpíada que fizeram com o quadro do Leonardo da Vinci retratando a última ceia? Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus não precisa que ninguém o defenda. Ele não precisa de ninguém. Claro, nós aprendemos aqui hoje de manhã que nós podemos e devemos sim nos posicionar. Mas o Senhor Jesus não precisa que eu o advogue aqui. Mas que eu pregue o Evangelho, sim. Que eu mostre quem eu sou, em quem eu creio, sim. Porque nós lemos lá no Salmo 2 que o Senhor ri deles. Que o Senhor, na sua ira, os confundirá. O Senhor exercerá juízo sobre os reis de toda a terra. Então o que aconteceu ontem, lá atrás, o Senhor sabe, Ele vê, Ele enxerga. Quero dizer isso para você essa noite. E o próprio livro de Romanos vai dizer isso aí. Sim, nós precisamos nos posicionar, mas Ele continua sendo imutavelmente o Senhor. Senhor de todas as coisas. E aí então, ao entrar no finalzinho do capítulo 3, nós vimos lá na semana passada que a justiça de Deus se manifestou mediante o testemunho dos profetas, dos patriarcas, apontando o Senhor Jesus Cristo, que é justificador, justo e justificador daquele que tem fé nele, que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o que é justificação? Nós vamos falar um pouco disso no capítulo 5, mas justificação é o ato favorável de Deus, o qual Ele declara todo e qualquer pecador justo. Então, não é porque eu sou justo segundo as minhas ações. E aqui eu queria dizer para você que tem muitos crentes que fingem. Fingem uma santidade, põem lá uma auréola, eu sou cristão, né? Aqui. Talvez em casa, tal. Mas o Senhor Jesus, Ele requer de você o seguinte, que você vista, como nós aprendemos hoje pela manhã, com as vestes dEle. O que isso significa, pastor? Que eu morri para o mundo. Eu morri para o pecado, eu fui crucificado com Cristo para andar em novidade de vida. Porque no meu esforço, se não for pela submissão ao Senhor, eu não vou conseguir viver nada. Muitas vezes nós tentamos caçar o jacaré à unhada e, meu amigo, ele é bem maior que você. Bem maior que você. A boca dele é muito maior do que a sua. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, com muito amor, que viver a vida cristã é estar aos pés de Jesus. É tomar posse do que Ele fez por mim. Isso é extremamente importante. Não é que eu sou justo. Eu fui justificado, é diferente. Ele me declarou justo pela obra da cruz. Então eu devo desejar agradá-lo dia e noite. Colossenses 1:10. Para em todas as coisas eu ser-lhe agradável. A vida cristã não é fazer muitas vezes o que você quer, o que você tem vontade, o que você sente. Mas é submissão. Senhor, eu vou fazer o que tu queres. Está pesado para mim, eu não estou com a mínima vontade, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Porque eu morri com Cristo, eu sou justificado agora. E hoje a gente vai ver exemplo de um patriarca, de um vovô muito interessante chamado Abraão. Talvez você tenha ouvido falar nele. Ele não tem nada a ver com Abraão. Gostaria de dizer que sim. Olha o exemplo dele aqui. Capítulo 4 de Romanos, nós lemos o seguinte. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus,
E isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Abraão creu e foi justificado. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como a favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado ou feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Porque está escrito no Salmo 32, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Como isso funciona? Ele, Jesus, trabalhou por mim. Ele fez a obra. Então, feliz aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, entende que Ele fez o que você não poderia fazer. Você não pode justificar-se a si mesmo. Porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram. Então, Ele, Jesus Cristo, fez a obra. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, vou contar a história dele aqui. E você vai se identificar em muitas passagens com a vida de Abraão. E Davi vai dizer no Salmo 32, feliz aquele que tem a iniquidade perdoada. Sentir-se perdoado é maravilhoso. Eu tinha um amigo de escola, muito tempo atrás, e ele passou por um processo muito duro na vida dele. E ele fez uma escolha errada. Quase 40 anos depois nos reencontramos, ele é crente, ele mora no interior de São Paulo. E ele disse para mim, eu nunca imaginei que o Senhor Jesus Cristo fosse capaz de me perdoar daquilo. E eu sei que Ele me perdoou. Eu nunca imaginei que esse Jesus era capaz de me abraçar. E ele estava me contando que ele estava numa obra, ele é engenheiro. E aí então ele queria, um termo de engenharia civil, dar uma calibrada na obra para poder tirar um dinheiro por fora. E aí então estava tudo certo, ele falou, vou dar um golpe aqui e ali. E aí a pessoa que o contratou percebeu. Colocou uma Bíblia diante dele, numa sala, e fez assim, eu quero que você leia isso aqui. Ele começou a tremer. Você está precisando de Jesus. E aquela senhora, então, pregou o evangelho para ele, ele creu em Jesus Cristo na sala dela. Ele falou assim, eu ia roubá-la, e não ia ser pouco. E ela compartilhou comigo o maior tesouro. E hoje eu vivo para Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não vou dizer o nome dele, hein? Fica tranquilo. Versículo 9, vem pois esta alegria ou esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, sobre os judeus? Ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircuncidado? Quando ele já era então já o pai de muitas nações ou antes? Não no regime da circuncisão, na lei que veio bem depois de Abraão, e sim quando incircunciso, depois da lei. E recebeu o sinal antes da lei, e recebeu o sinal da circuncisão como selo, ou seja, sem mérito, pela graça da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados ou gentios, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncidados, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes da circuncisão. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua semente coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé da justiça.
Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Eu estou vendo o Gustavo aqui, desculpa te usar como exemplo, mas nós vivemos lá a pandemia. E qual era a lei? Aluninhos, põe a máscara. E aí então a direção falou assim, não deixe ninguém sem máscara. Era uma luta, não era? Porque às vezes eu saía da sala, respirava e põe aquele treco de novo. Agora vocês imaginam 30 adolescentes numa sala de aula. E quando foi colocada a lei e disse, todo mundo tem que usar máscara, o que acontecia? A gente queria tirar. Menos o Gustavo. Ou seja, onde há governo, eu sou contra. Onde há lei, a transgressão da lei. Porque a lei suscita a ira. Basta ter um sinalzinho proibido virar, a gente fica tentado e diz, eu vou virar. Proibido buzinar na frente do hospital, desde que você ande rápido, senão eu vou buzinar. A lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Que interessante. Vamos continuar. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé. A fé que teve o nosso pai Abraão, porque ele é pai de todos nós, judeus e gentios que creem em Jesus, que creem no Messias, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual crê o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Peço paciência para você que eu vou ler, nós vamos contar aqui a história de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele era velho, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, 90 anos, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também foi imputado como justiça. Daqui a pouco eu termino. Quem era Abraão? Abraão era um caldeu. Abraão não nasceu israelita. Ele não nasceu na lei de Moisés. Ele era de longe. Que mais sobre Abraão? Ele era adorador de outros deuses. Josué 24:2 diz que ele, Naor e Terá adoravam outros deuses. E Deus vem atrás de Abraão e diz assim, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E a Bíblia diz que pela fé, Abraão creu e foi, obedeceu. Interessante, que obedecer é fé. E ele foi. Mas, Abraão tinha que sair da sua terra e da sua... Quem que tinha que ir com ele? A irmãzinha Sara, a vovozinha Sara, a sua esposa. Vem cá, Abraão, vem cá, Sara, vamos embora. Mas Abraão levou a quem? Ló, seu sobrinho. E Ló vai ser uma pedra no sapato na vida de Abraão. Coloca Abraão até em guerra. Ló é sequestrado e Abraão junta uns homens para ir lá resgatar o seu sobrinho. Chegou o momento que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Você imagina, empregado de um brigando com o empregado de outro. E Abraão faz uma proposta para Ló. Ló, vem cá. Olha aqui. Se você for para lá, eu vou para lá. Ló, se você for para lá, eu vou para o outro lado. Pode escolher. Se o meu tio de 100 anos de idade falasse isso para mim, eu ia dizer assim, tio, por favor, o senhor tem primazia. Mas Ló não. É mesmo, tio? Beleza.
A Bíblia diz então que Ló avistou as campinas do Jordão, aquelas campinas verdes, lindas e maravilhosas, e disse: tchau, tio, é para lá que eu vou. Aonde tem a sol, é para lá que eu vou. E ele foi. E quando ele vai chegando, armando as suas tendas, diz a Escritura, que Abraão começou a chegar perto de Sodoma e Gomorra. Ló. Estão prestando atenção. Ló. Foi parar lá perto de Sodoma e Gomorra. Um lugar, maravilhoso. A gente sabe o fim da história. O critério de Ló foi os seus olhos. Ele não orou, ele não consultou o tio, ele foi simplesmente pelo que seus olhos disseram. Eu quero dizer para você com muito amor, o diabo põe atalhos diante da sua vida o tempo inteiro. Vai por ali, porque ali é verdinho e bonitinho, vai dar certo. A Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Por isso que Paulo entendeu muito isso, e ele disse em Gálatas 2, que Marcos citou de manhã: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé do Filho de Deus. A fidelidade é dele, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Abraão simplesmente viu Ló fazendo as suas escolhas. E o amor de Deus para com Ló foi tão grande que ele preserva Ló da destruição de uma cidade, ele e suas 2 filhas. Mas a mulher de Ló virou para trás. E Deus revelou a Abraão tudo o que ele faria. Ao ponto de Abraão negociar com o Senhor. Se tiver 100 lá, o Senhor salva? Salva. Senhor, 100 é muito. E se for 50? Salva. Senhor, pensando bem, não fica bravo comigo. Se for 20, salva. E se for 10? Salvarei por amor dos 10. E Abraão fica tranquilo. Ló ganhou lá umas 7 vidas para Jesus. Ele é filho, lá são 4. 10 tá bom. Sobraram 3. Entende? Que mais aí falando sobre Abraão? Então passa-se o tempo, o Senhor diz para Abraão: eu vou te dar um filho. Abraão pensou: eu já tenho 100 anos, Sara 90. Se Deus está brincando comigo, não é possível. 100 anos, 90. Senhor, a minha mulher já tem idade. Claro que a promessa foi um pouco antes do 100, né? Mas minha mulher já tem idade, é velha. Já não tem mais nenhum costume das mulheres. Somos adultos aqui, vocês sabem o que Abraão disse ao Senhor. Minha mulher não tem as regras do mês mais. Acabou. E o Senhor: eu vou te dar um filho das tuas entranhas, Abraão. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Se meu único herdeiro é um servo que nasceu em minha casa. Você vai matar 7 animais, corta no meio, metade para um lado, metade para o outro. Eu poderia selar um pacto no tempo bíblico com aperto de mão. As pessoas fazem promessa e tá bom, vai embora, é a tua palavra e a minha. Podia se selar pacto com sal, né? Então eu ajunto o meu sal com o seu, se a gente separar um dia o nosso pacto deixa de ter valor. Felipe está ali trazendo a água, eu poderia trocar o meu sapato com o Felipe. Então eu pego o sapato do Felipe, põe no meu pé e ele põe o dele no meu. Claro que o dele vai ficar largo em mim, o meu apertado nele. Mas enquanto o meu sapato estiver no pé dele e o dele no meu, nosso pacto tem valor. Já é um pouco mais difícil. A partir do momento que eu vi o Felipe descalço, eu posso falar: por que você tirou? Eu posso até tirar a vida dele. Existia pacto de sangue. Enquanto um dos pactuantes viverem, o nosso pacto tem valor. Eu não sei se você já reparou, mas que muitas pessoas pedem sangue. Só o sangue de Jesus é aceitável, meu querido. Se é que você me entendeu, eu não estou falando do posto médico. Eu estou falando que muitas religiões pedem sangue. E só existe um que o Senhor Jesus Cristo aceita. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Só esse. E Abraão, então, crendo nisso, mata aqueles animais. Jesus não tinha vindo ainda. E o Senhor disse a Abraão: vamos passar aqui no meio. Mas a Bíblia diz que Abraão foi acometido de pavor
e de sono. Eu nunca vi sentimentos tão antagônicos vivendo juntos. Eu nunca vi alguém dormir de medo. Já vi dormir de cansaço, mas de medo. Se eu tivesse com medo, estaria com os olhos desse tamanho. Não pregaria sono, jamais. Estava no acampamento de adolescentes ano passado, nós falamos sobre medo. Eu perguntei, o que você tem medo? E as crianças, os adolescentes foram falando. Aí o menino disse assim, tio, eu morro de medo de 2 pessoas numa moto, eu corro. E eu ri muito disso. E Abraão ali estava com medo, pavor e sono. E o Senhor então disse assim, Abraão, eu vou passar no seu lugar. E a Bíblia diz que uma tocha de fogo, um fogareiro fumegante, passam entre aquelas metades e queima tudo. Alguém passou no lugar de Abraão. O Senhor Jesus passa no lugar de Abraão. E o Senhor refaz as promessas a ele e diz assim, enquanto eu viver, a sua descendência vai viver. Essa é a garantia. Não vai ter Hitler que vai matar a descendência de Abraão. Nem Hamas, nem qualquer coisa que o valha. Eu evangelizei uma moça e disse para ela, Deus fez um pacto com Abraão, enquanto ele existir, o seu povo vai existir. E você diz para mim que não acredita em Deus? Eu creio em Yeshua, em Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, o Messias rejeitado de Israel. Ele é meu Deus. Ele não mudou. Ele vive. Passa-se o tempo. Deus faz esse pacto com Abraão, porque a Bíblia diz que é impossível que ele minta. E Abraão disse, beleza, você pai tentou dar um jeito. Sara propõe lá um plano e fala assim, possua minha serva e ela vai te dar um descendente. E nasce Ismael. O Senhor não precisa do seu jeitinho, meu querido, minha querida. Ele só quer uma coisa de você, fé. E a história então de Abraão, nós vemos que passa a ter problemas por causa disso. Embora Deus tenha abençoado a Agar e abençoado a Ismael, a descendência. Mas é em Isaac que ele chama a sua descendência. O filho que nasce de Sara. Quando o anjo diz para Sara, daqui a 1 ano eu volto aqui, você vai ser mãe. Eu não sei você, mas Sara teve um ataque de riso dentro da tenda. Ah, você é mãe. Eu tento imaginar a Bíblia assim, a Sara rindo. Como que eu vou ser mãe aos 90? E nasce Isaac. Porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. E nasceu Isaac. Quando Isaac já era rapazinho, já estava forte, o Senhor fala, me entrega Isaac como sacrifício. E Abraão vai, leva Isaac, ao ponto de estender o cutelo para imolar o filho e entender como sacrifício, porque a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, porque ele sabia que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. Então o próprio Senhor Jesus aparece a Abraão e diz assim, não faça mal ao menino, porque eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Essa história de Abraão, ela pode ser a sua. Há muitas coisas que talvez você não queira fazer e eu não quero fazer. Mas a vida cristã é fé, é entrega. Há um cântico que diz assim, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um cuidado seria muito para ti. Mas Jesus diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar a decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração, porque meu, somente meu, é todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Jesus Cristo fez tudo na cruz. Vamos terminar? Romanos capítulo 4, parte final, diz assim, versículo 23. E não somente por causa dele, Abraão, está isso escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo,
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ele ressuscitou, ele vive, ele venceu a morte por causa da nossa justificação. Eu quero perguntar para você o que falta. Jesus Cristo veio resolver o meu maior problema, que é o meu pecado, em forma de cruz. Abraão experimentou tudo isso, e lá em João 8, no capítulo 8, Jesus Cristo diz que Abraão viu meu dia e se alegrou. Porque antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quero dizer para você que não há causa impossível para o seu Deus, porque Ele venceu a nossa maior causa, chamada pecado. Jesus Cristo venceu os nossos pecados. Pastor, faliu empresa. Jesus, qual a estratégia que o Senhor quer me dar? Senhor, não tem mais jeito. Eles não têm mais vinho. Ah, é? Enche as águas, eu faço o resto. Enche as talhas de água, eu faço o resto. Senhor, acabou, Lázaro morreu, não tem mais jeito. Já tá fedendo, Senhor, já são 4 dias. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro, venha para fora. Eu não conheço o caos impossível para o meu Deus. Não conheço. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Queria dizer isso para você essa noite, que a justificação é Deus colocando em mim a sua virtude. Deus colocando em mim a sua justiça, porque eu não sou, mas Ele é. E quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou, Ele está dizendo para você, você não é, eu sou. E eu quero fazer tudo por você. Essa é a nossa caminhada cristã que nós vamos começar a ver na semana que vem, ou na outra. Que Jesus o abençoe. Ele quer ser o Senhor de tudo que há em você.